Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, tu és santo. Levanta tua voz, diga: Santo, tu és Senhor, Deus poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, tu és santo, 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 tu és Senhor, Deus poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, tu és santo. Erga tua voz e cante ele, diga: tu és Senhor, Deus poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, tu és santo, santo, tu és Senhor, Deus poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar seu assento. Que alegria poder estar com vocês na noite de hoje, rever vários irmãos, amigos. Eu estou fazendo uma espécie de cruzada por algumas cidades do ministério. Eu que estive 2 anos em Canoas, e agora em janeiro retornei a Porto Alegre, e senti no coração de visitar as congregações. O pessoal até de Campo Bom ali, o pastor nos convidou para estar junto. Acho que em maio vamos marcar uma data para estar ali. Já conversamos com o Everton também. E a ideia é de fato caminhar com a igreja, conviver com os irmãos, compartilhar e receber, ensinar e aprender, porque a riqueza do corpo de Cristo, ela é diversa, na geografia, nos dons. Tenho uma alegria muito grande então de estar com vocês na noite de hoje, além de tantas coisas que a gente já viu nessa cidade, por meio das cruzadas, dos eventos, de tudo que Deus tem feito no meio de vocês. É uma alegria muito grande estar com vocês na noite de hoje, amém? Então abra comigo a sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47, e já me adianto a dizer que eu vou usar um texto hoje, que é um texto relativamente recente, da Sociedade Bíblica do Brasil. Não sei se já estão adotando aqui, Nova Almeida e atualizada. Ela é uma tradução que já tem 1 ano, que melhora bastante a Almeida, revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. E ela já está até na Sociedade Bíblica superando em breve a Almeida revista e atualizada, que tinha ainda alguns termos mais lusitanos, aportuguesados, e dificultava um pouquinho a nossa leitura em alguns trechos da palavra. Então, aos pouquinhos, essa mudança está acontecendo. É uma bela tradução, e a gente, por isso,
ao fazer a leitura, talvez encontre algumas diferenças do texto que vocês costumam ler. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é um texto que tem provocado minhas orações, minhas reflexões e também as minhas pregações, onde eu tenho ido nos últimos dias. E eu justifico a escolha até do texto hoje à noite para uma ceia, porque para mim esse texto define pelo menos 4 características na igreja cristã, que mesmo com o passar do tempo ou com a variação da cultura, não podem desaparecer. E a gente é provocado com as mudanças do mundo e a velocidade das informações e a tecnologia a ser sempre uma igreja relevante, uma igreja que fala a linguagem do mundo atual. Mas é preciso sempre nessa contextualização a gente não perder de vista algumas características que definem a igreja cristã enquanto tal, que dão a ela identidade e que jamais poderão morrer ou ser apagadas com o decurso do tempo. Em Malaquias, o profeta mesmo, boca de Deus, diz: eu, o Senhor, não mudo. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será eternamente. Mas é fato que em algum sentido o ser humano de hoje é diferente. O jovem de hoje é diferente. As mudanças chegam mais rapidamente para eles do que para os mais velhos. E a pergunta que se faz, ou a tentação que a gente pode ter também nesta hora é: se a nossa resposta a essa nova geração e novas demandas, ou esse novo homem e nova mulher, se essa resposta é diferente, ou que diferença ela deve ter. Por que eu escolhi este texto também? Porque este texto acontece e relata um período logo após o Pentecoste, que é o derramamento do Espírito sobre toda a carne. O que significa isso? Se até então os judeus eram um alvo da aliança de Deus, com o Pentecoste, este alvo se amplia para gentios, para quem mora em Novo Hamburgo, para quem mora na América Latina, para quem mora no estado do Rio Grande do Sul. O derramamento do Espírito amplia a aliança de Deus com uma etnia para todos os povos que creem e confessam a Jesus como o Senhor. E o simbolismo desta amplitude do reino de Deus é bastante grande, tanto que pessoas falam em línguas estranhas, falam nas suas línguas maternas as grandezas de Deus, indicando ali uma ruptura de um reino que se expande. E João Batista já anunciava isso, uma coisa maravilhosa que estava para acontecer. E além desta ação do Espírito, eu destaco uma outra coisa importante. A primeira palavra do apóstolo Pedro, a primeira oportunidade que ele tem de pregar, ele faz da sua mensagem Cristo centro. É incrível como a pessoa do Espírito e agora Pedro pregando a Cristo como centro indicam o tom do que vai acontecer em Atos dos Apóstolos,
onde a igreja passa a se multiplicar, crescer, expandir-se e chegar até os confins da terra, como o próprio texto de Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Mas atenção, não nos enganemos, a igreja não começou aqui. Tecnicamente falando, a igreja era o povo judeu enquanto tinha com Deus uma aliança. Mas agora a igreja se amplia e passa a incluir também gentios. A palavra igreja, eclesia, é assembleia, grupo de pessoas. E no passado, sim, o povo judeu era este povo, era esta igreja, era este grupo. Mas aqui o Espírito ampliava essa compreensão, dava poder a essa igreja. Não um poder que vinha e ia embora, mas um poder que permanecia e fortalecia essa igreja com poder mediante o Espírito no homem interior. Por isso, aqui é fundamental. Por isso Jeremias estava correto quando na nova aliança, ao falar sobre ela, diz: ninguém mais ensinar ao ser humano conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Se na antiga aliança entre os judeus o conhecimento era por raça e todo mundo era obrigado a fazer parte da aliança por a sua raça e sangue e circuncisão, agora na nova aliança é para os que creem, é para aqueles que o Espírito visitou e transformados foram nos seus corações. E é por isso que ninguém precisará ensinar ao outro, porque a pessoa já vai ter recebido individualmente, pessoalmente, uma visitação do Espírito, e não seguirá agora a Deus porque faz parte de uma etnia judaica, mas seguirá a Deus porque creu de todo o seu coração. E é neste sentido que essa igreja ganha uma nova força. Várias vezes os profetas denunciavam Israel e o seu pecado, porque quase foi um povo que em grande parte pertencia a uma aliança quase que por obrigação. Na nova aliança não é assim. A nova aliança pressupõe os que creem, os que têm a experiência, os que nascem de novo, aqueles que Deus quer agora usar para através deles ser glorificado. Mas atenção, essa igreja era pequena agora, havia uma ruptura. Essa igreja agora denunciava o judaísmo e dizia que o judaísmo havia chegado ao seu limite. Esta igreja pequena, de algumas centenas de pessoas, confrontava o judaísmo de então, e era um grupo, uma seita chamada até O Caminho, um grupo minoritário. Mas é incrível que este grupo minoritário tenha expandido da forma que se expandiu e tomou todo o Mediterrâneo de então, influenciou toda a nossa cultura ocidental, e não só ocidental, oriental também. E esta palavra, esta igreja chegou até os dias de hoje, e chegou aqui em Novo Hamburgo. E a minha colocação na noite de hoje é: se o Espírito que movia essa igreja pequena para uma igreja mais ampla, e esta igreja cresceu, é impossível que hoje nós, igreja cristã, tendo o mesmo Espírito, aceitemos qualquer tipo de diminuição da igreja. Por que eu coloco isso? Cresce o número dos sem igreja no Brasil, cresce o número de pessoas decepcionadas com a fé, cresce o número de pessoas que rumam a filosofias outras que não a filosofia cristã. Então, com isso eu quero dizer que se um grupo minoritário movido pelo Espírito se tornou grande, nós não podemos aceitar que hoje, já tendo nos estabilizado como igreja e tendo o mesmo Espírito, nós venhamos a recuar em número, a não ser que tenhamos perdido algumas características importantes, a não ser que tenhamos perdido algumas evidências importantes, as quais eu quero destacar hoje à noite aqui, a partir deste texto. Primeira característica que eu quero distinguir hoje à noite, a partir deste texto, é que uma igreja tomada pelo Espírito Santo, talvez nem tenha refletido tanto sobre o que fazer ou como fazer, mas ela
nascida do Espírito, quando ela se apercebeu, ela era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Digamos que não era uma igreja que ainda tinha refletido sobre o seu futuro, mas era uma igreja que, tomada pelo Espírito, impulsionada pelo Espírito, tinha uma evidência, mesmo sem reflexão alguma. Ela temia, respeitava os apóstolos e acolhia o seu ensino. Ela era uma igreja que aprendia. Sabe que a gente tem uma noção, às vezes equivocada, por ter um pouquinho mais de idade. A gente imagina que, tendo se convertido mais tarde na vida, a gente imagina que com a nossa experiência nós vamos entender algumas coisas da fé. Quando a gente nasce de novo, a gente se torna criança na fé. E tem que rever a nossa vida toda. E é bom que assim aconteça, porque há uma educação do Espírito que acontece. Nós nos tornamos bebês e com o tempo a gente vai crescendo. Então, às vezes a gente quer ser adulto e ultrapassa ou pula a fase infantil. Até na vida a gente vê isso. Quando a gente não teve uma infância com os pais presentes, essas carências aparecem lá na frente. Às vezes a esposa vira mãe do marido, porque às vezes houve uma carência, ou na infância, ou na adolescência. O crescimento, ele tem um tempo, ele tem um modo. E me parece que essa igreja aqui não foi arrogante, não foi soberba. Ela percebeu que precisava aprender para ser aquilo que Deus queria que ela fosse. E o que ela fez então? Ela perseverou na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa? Os apóstolos ensinavam a essa igreja o que eles tinham que crer e o que eles tinham que praticar, o que eles confessavam e como eles tinham que viver. Mas não só isso, eles perseveravam com toda oposição e perseguição. Eles acatavam aquilo que os apóstolos diziam, acolhiam a sua instrução. Eu sei que nos dias de hoje a gente vive uma crise de autoridade. Pelo mau uso da autoridade, a autoridade foi colocada abaixo, né? No governo, na família, a autoridade virou sinônimo de abuso. E a gente às vezes com isso perde o melhor da autoridade. A autoridade é responsabilidade, visa o bem das pessoas que estão debaixo dela. Mas na crise em que a gente se encontra hoje, até ética, todo mundo desconfia de todo mundo. Até mesmo da família, né? Até mesmo na autoridade da igreja. Mas estes irmãos aqui convertidos respeitavam os apóstolos. E não havia aqui documento escrito propriamente falando. Respeitavam o ensino verbal deles. Eles haviam andado com Jesus 3 anos e meio, alguma coisa assim. E estes discípulos novos, judeus, se sujeitavam, respeitavam, criam que estes apóstolos tinham andado com Jesus e confiavam que isso podia ser bênção na vida deles. O que eu quero dizer com isso é que o Espírito Santo fundava uma escola onde crianças na fé estavam aprendendo o básico, entendendo Jesus, acreditando e contemplando milagres, entendendo como tinham que lidar com o dinheiro, entendendo como tinham que lidar com o casamento. Uma escola era iniciada pelo Espírito Santo com 3.000 alunos aproximadamente, alunos humildes, acolhedores do ensino, dispostos a aprender. E aqui então eu destaco um primeiro sintoma ou característica de uma igreja movida pelo Espírito. É uma igreja que está disposta a aprender e tem fome disso. O movimento do Espírito nesta igreja não tinha problema com o intelecto, não tinha uma atitude anti-intelectual. E talvez por isso Jesus tivesse usado tantas vezes o nome Espírito da Verdade para se referir ao Espírito Santo. É incrível como em João, Jesus, ao falar da ação do Espírito Santo, agrega esta expressão da verdade em várias passagens de João 14, 15, 16 e até em João 17, 17, nos é dito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas qual é a ideia? Para aqueles cristãos não havia antagonismo entre verdade e unção, entre ensino e poder. O Espírito Santo tomava essa igreja e esta ação do Espírito impulsionava eles a aprenderem a palavra.
Até hoje nós vemos na igreja cristã este antagonismo, esta tensão entre palavra e poder, entre estudo e manifestações. E eu tenho entendido que são coisas inseparáveis, e é por isso que se inaugura aqui uma grande escola de 3.000 alunos que estavam dispostos a serem ensinados. E o Espírito Santo estava neste projeto para construir a verdade. O que fica para nós hoje? Este ensino apostólico hoje está para nós no Novo Testamento. Se para eles era um ensino verbal, porque nada ainda havia sido escrito neste tempo, para nós, este ensino está por escrito, se tornou o Novo Testamento e dá para nós condições de recuperarmos, num mundo que muda tanto, algumas verdades das quais a gente não pode abrir mão. Então escute, uma igreja viva e cheia do Espírito Santo é uma igreja que aprende. Uma igreja viva e cheia do Espírito Santo é uma igreja que se submete à palavra. Uma igreja viva e cheia do Espírito Santo é uma igreja que fala de poder, mas é também uma igreja que acolhe, que se arrepende, que se deixa quebrantar e que está disposta a ser verdadeiramente livre de pensamentos errados, de ideias erradas, porque a palavra de Deus, ela nos educa. Eu dou um exemplo, Tito, vá comigo a Tito capítulo 2. Para mim essa é uma bela passagem que fala sobre este processo que o Espírito Santo iniciou em nossa vida, desde que Ele nos salvou. Tito 2,11, diz lá Paulo a Tito, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, ok? Versículo 12, ela nos, o que diz ali? Ela nos educa. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho já 34 anos de fé, eu continuo neste processo de educação, eu não vou parar, e a cada dia, a cada ano, Deus nos ensina coisas novas, no próprio ministério, quantas coisas a gente já viu, experimentou, até reviu. Por quê? Porque Deus nos quer educar, e educar pressupõe que a gente não sabe, e você só se tornará alguém educável quando você reconhece a necessidade da educação, valoriza ela, e sabe que essa educação pode te aperfeiçoar para toda boa obra, como diz Paulo a Timóteo, que a palavra de Deus educa, corrige, repreende, para o homem ser perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ao contrário do que às vezes se imagina, estudo bíblico, ministração da palavra de Deus e pregação, não é só informativo, é transformador, visa nos lapidar, visa nos educar, visa mudar nossos valores, cultura e coisas que às vezes a gente precisa rever. Hoje lá em casa mesmo, com a nossa família, nós discutimos isso. Às vezes nós cristãos pegamos textos isolados da Bíblia, mas nós temos antes dos textos categorias, ideias, cosmovisões que não batem com o texto, e por isso que às vezes as coisas não dão certo, porque a gente pensa alguns textos, mas a gente tem algumas ideias pré-concebidas que vão contra o texto, então a gente tende a ajustar o texto às nossas ideias, e não funciona. Um desafio nesse sentido é o tema do dinheiro. A gente se esforça para o dinheiro não ser o nosso dono, e a gente tem que ser humilde para isso, porque Paulo mesmo recomendou, cuidado, Jesus recomendou, cuidado, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se eu tenho isso como algo importante, mesmo que eu negue, a tendência é que quando eu vá ao texto, eu procure textos que se somem a esse tipo de ganância ou idolatria de dinheiro ou mamon. E é por isso que a educação, ela não é só informativa, ela transforma, ela muda a mente. Por isso que Paulo diz em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aí vocês possam experimentar a perfeita, agradável vontade de Deus. A igreja não é um povo que
junta textos bíblicos e os pratica, a igreja é um povo que será transformado, educado, renovado, e ela vai viver neste mundo de uma maneira completamente diferente, não aparente, e o mundo vai perguntar: por que esse povo é tão diferente? Porque às vezes a gente é muito igual. Jesus disse, depois do Sermão da Montanha, logo no seu começo: vão, vivam essa mensagem, este evangelho, as pessoas vão ver as boas obras de vocês e vão glorificar a Deus que está no céu. Mas na maioria das vezes, essa transformação não acontece, e a gente se parece muito com pessoas não cristãs. A gente até cita textos bíblicos, mas a gente tem coisas arraigadas em nós, que não passaram por uma transformação, não foram desarraigadas, e elas são como rochas que se colocaram sobre a nossa vida para a gente não se soltar e não ser livre. Por exemplo, uma palavra de Jesus bastante dura ao nosso ver é: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma palavra dura, ela é dura quando talvez eu não tenho a dimensão do que o evangelho é, mas quando eu tenho a dimensão do que o evangelho é, fazer isso não é perda, é ganho. Foi o que Paulo disse: eu deixei um monte de coisa para trás, eu tinha muito, mas eu considerei perda por causa de Cristo. Então, às vezes, meus irmãos, a gente tem medo de soltar algumas coisas, medo de rolar algumas rochas, e pensamentos e cosmovisões que nós temos sobre mundo, dinheiro, família, onde a gente não deixa Deus entrar, até que o processo do Espírito vai nos educando, quebrantando, lapidando, combatendo e até censurando. Uma das facetas da Escritura é que ela corrige, ela educa, mas ela censura. Não se ouve tanto mais hoje essa palavra em tom de censura. A gente às vezes é pressionado por onde a gente vai a tentar evitar que a palavra tenha essa sua faceta de censura. Mas a censura é uma das facetas da palavra: combater o mal, dizer o que está errado, denunciar, para que então aí as pessoas recebam o perdão do evangelho, porque evangelho não é valorizado sem que primeiro o pecado seja denunciado. Evangelho é firula se primeiro eu não tenho consciência da gravidade do pecado e como ele me afastou de Deus. Mas quando nós apontamos os erros, o evangelho vem logo a seguir para curar. Então, meus irmãos, eu coloco essa primeira característica aqui como uma característica fundamental. Deus nos salvou, e essa graça ela nos educa para que a gente viva neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Digo a você com muito amor hoje à noite: não pare no processo de educação cristã. Não diga está bom, não no sentido de ser insatisfeito. Continue se deixando transformar no caráter, nos pensamentos, no conhecimento da palavra. Deixa Deus continuar esse processo na sua vida. Ele vai libertar você de você mesmo, do egoísmo, do ciúme, da inveja, das maldades, porque isso é algo que a palavra faz. Eu não menosprezo a pregação da palavra, eu não menosprezo o ensino. Foram muitas as vezes em que, pregando uma palavra como essa aqui, no final da reunião as pessoas nos procuravam e diziam: como é que o senhor sabia? Eu não sabia nada, mas é que essa palavra foi pensada para isso, para penetrar, para entrar no profundo, no escondido, para penetrar juntas e medulas. Essa palavra foi pensada para que ninguém se esconda dela. Hebreus 4 diz: não há criatura que se esconda da sua presença, tudo está patente aos olhos da palavra. Ela penetra o profundo, escondido, mas porque às vezes ela pega de cheio a gente, mas é para nos curar, meus irmãos. E a minha oração nesta noite é que a palavra te pegue mesmo, a tal ponto que você se sinta envergonhado, até o ponto que ela pegue coisas ou porões fechados da tua vida, que você tem tentado nem mexer com eles, mas a palavra de Deus quando vai, ela vai, porque ela quer que você limpe a sua casa, que você tenha liberdade, vá embora todo o peso, e Deus possa transformar a sua vida. Uma igreja viva, uma igreja que aprende e se submete à palavra, é uma igreja onde os pastores expõem a palavra e pregam. Eu digo assim com toda a tranquilidade: eu nunca me preocupei com o resultado de uma cruzada. Eu aprendi uma coisa: eu tenho que pregar a palavra, porque senão a gente fica ansioso, Começa a pensar: puxa, vamos agora a Canoas,
Vamos para a rua, para a Avenida Boqueirão, lugar central. Eu não tenho preocupação com os resultados. Eu aprendi uma coisa: eu tenho que pregar a palavra, e os sinais acompanham aqueles que creem. Deus confirma a pregação por meio de manifestações poderosas, e sempre foi assim. Deus não nos pede para ser Deus, Deus nos pede para crer nele e pregarmos esta verdade. E é por isso que é importante pregá-la. É importante que os pais ensinem a palavra aos seus filhos. É importante que os membros leiam as escrituras. É importante que os nossos filhos pequenos tenham uma Bíblia desde cedo. Uma vez em Canoas eu percebi que nós tínhamos crianças mais com celular do que com Bíblias. Chegamos numa escolinha de 27 crianças, e se não estou enganado, somente 9 tinham Bíblia. E eu lembro de uma mãe ainda dizer para minha esposa: mas ela é muito pequena, mas ela não precisa ter uma Bíblia necessariamente para ler, mas ela pode ter uma Bíblia e a mãe ler. E hoje a Bíblia de todo tipo de formato, com figuras, com textos curtos. Quantas foram as noites em que nós, eu, Carolina, líamos a palavra para os nossos filhos, mas eles tinham a sua Bíblia, aquele manual de vida. Quanto mais cedo a gente começa, mais essa educação avança e alinha a nossa vida já em caminhos santos e justos, onde a gente evita todo o mal. Então eu destaco e digo isso com toda a minha convicção, especialmente sendo pastor do ministério já há um bom tempo, e já vendo os resultados daquilo que nós semeamos há alguns anos, e olhando a futura geração surgindo, cada vez eu estou mais convencido que a igreja é um lugar propício de educação. Uma educação que se dá por uma ação do Espírito, mas uma pregação da palavra e um ensino da palavra, porque essa palavra vai formando Cristo em nós, vai criando categorias, vai criando a mente de Cristo e vai nos fazendo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Segunda característica desta igreja, que eu descrevo a partir do próprio texto de Atos: essa era uma igreja que cuidava. O texto de Atos 2,42 diz que eles perseveravam na comunhão. A palavra comunhão, ela tem um sentido bastante importante. A palavra comunhão quer dizer ter algo em comum. E esta igreja tinha sim uma coisa em comum: ela havia sido salva por Jesus. O seu pai era Deus Pai, e o Espírito Santo, na comunhão que eles tinham com ele, era também a terceira pessoa da Trindade. Eles tinham algo em comum: todos foram nascidos de novo pelo sangue do Cordeiro, e Deus era o Deus deles, uma só fé, um só batismo. Mas há um outro sentido aqui de comunhão: eles partilhavam algo em comum uns com os outros, dando e recebendo. Dando e recebendo. Vá comigo a 2 Coríntios capítulo 8, por favor. 2 Coríntios capítulo 8. Veja bem aqui. Paulo está falando das igrejas da Macedônia e como elas ofertavam. E mesmo no meio da tribulação elas ofertavam. E no versículo 4, a palavra diz que eles pediram com insistência a graça de, veja bem a palavra aqui, participarem. A raiz aqui é comunhão. É a mesma koinonia, só que flexionada. Participarem dessa assistência aos santos. Então a palavra comunhão, ter em comum, significa, e tem como sinônimo a palavra participar, dividir, compartilhar. Um outro exemplo está no capítulo 9, versículo 13. Veja bem aqui. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem. A palavra também aqui, na sua raiz, é comunhão. Ou seja, a palavra contribuir, compartilhar,
A palavra que nós acabamos de mencionar aqui, participar, são palavras sinônimas de comunhão, e é por isso que eu destaco como evidência desta igreja de Atos dos Apóstolos, nascida do Espírito, impulsionada e que cresceu tanto. Esta era uma igreja que cuidava. Bom, é claro que a gente vai ler esse texto adiante, vai perceber inclusive que houve um movimento dos irmãos de venderem o que tinham e de distribuírem o produto da venda entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Havia uma comunidade de Qumran, logo ali no primeiro século antes de Cristo e nos primeiros anos depois de Cristo, que era obrigatório para você entrar na comunidade dos essênios, depositar os bens aos pés do tesoureiro. E se entendeu, não só nesse momento aqui, mas em outros momentos da igreja, que distribuir os bens era uma obrigatoriedade. Até os anabatistas, na época da Reforma, que era um grupo bem radical, e eles aparecem no filme de Lutero. Às vezes a gente imagina, de tão radicais que eram, nem prestar serviço militar eles prestavam, que eles também tinham esse tipo de divisão de bens, e alguém decidia por eles tudo do ponto de vista patrimonial, mas não era assim. Entre este grupo não era uma obrigatoriedade. Agora veja neste texto, estas pessoas, ao contrário do que se imagina, ainda mantinham as suas casas, versículo 46, né? Partiam o pão de casa em casa. Eu faço questão de mencionar isto aqui, porque a maneira como o texto está disposto, vendiam as suas propriedades e bens, mostra com o verbo aqui grego no tempo imperfeito, que era uma ação não obrigatória, generalizada e instantânea, mas à medida que alguém tinha necessidade, se ia lá e ajudava a pessoa. Ou seja, jamais se pode pegar um texto como esse para justificar um regime obrigatório e civil que coagia os irmãos. Eu dou um outro exemplo. Ananias e Safira foram punidos. E por que eles foram punidos? Porque eles não ofertaram? Não, porque eles ofertaram parte do valor, mas o texto de Atos 5:4 diz que eles não precisavam ter vendido o bem. O bem podia ter ficado com eles, mas o que eles fizeram? Foram fraudulentos, eles venderam por X, disseram que foi por Y e deram o valor correspondente. E Pedro diz: por que mentiste ao Espírito? Podia ter conservado bem em teu nome. Então, às vezes, essa leitura que se faz de uma ação ou imposição obrigatória de distribuição de bens, tirava o livre-arbítrio e a possibilidade de ser generoso e de fazer com alegria. E esta é a crítica que se faz quando isto vem de cima para baixo. Não, esta comunidade não tinha esse coração. Ela fazia por amor. Ela fazia isso de forma espontânea. E o versículo 46 então mostra, eles ainda tinham casas, se reuniam nas casas, quer dizer, as pessoas ainda tinham suas propriedades. Agora é claro que no Antigo Testamento, em Deuteronômio 26:12, nos é dito que era preciso cuidar do estrangeiro, do órfão, da viúva, e em toda a palavra de Deus nós vamos ver uma orientação no sentido de a gente ser generoso, inclusive materialmente falando, até porque o fruto do Espírito de Gálatas 5:22 é amor. E João vai dizer, se nós amamos de língua e não de fato e de verdade, nós estamos contradizendo o Evangelho do nosso Senhor. Este é um desafio nos dias de hoje. O texto não diz que é uma ação obrigatória, mas o texto nos estimula a ajudar quem precisa na manifestação do amor do Evangelho. Veja comigo o texto de Hebreus capítulo 12, onde a palavra também aqui é comunhão. Hebreus capítulo 12, versículo 15. E claro que aqui o tema agora não é restrito a questões materiais, porque a comunhão, ao contrário do que a gente imagina, não é a gente estar junto no mesmo lugar. Vamos ter uma comunhão, a gente costuma dizer, e aí todos nos reunimos, mas às vezes não há troca entre nós. Não há abraços, não há orações, não há diálogo, não há auxílio.
O próprio Paulo vai dizer aos coríntios, quando vocês marcam a ceia, isso não é ceia que vocês estão celebrando, porque cada um come a sua ceia sozinho. Então o fato de nós estarmos no mesmo lugar e mesmo reunidos em culto, não quer dizer necessariamente que nós estamos adentrando a esfera da comunhão. Comunhão é participação, compartilhamento, doação, troca. E por que não dizer manifestação de generosidade? Hebreus 12, 15, veja o que diz esse texto. Cuidem, para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que não haja, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Esta não é uma palavra dirigida a líderes. As cartas pastorais são Timóteo e Tito. Essa é uma carta escrita aos hebreus, a cristãos, onde o texto diz que nós, meus irmãos, individualmente temos que exercitar cuidado. Quantos já ouviram pessoas nos visitando e às vezes negativamente falando, não vê amor entre vocês, entrei e saí do meio de vocês, ninguém me notou, isso às vezes a gente incorre nesse erro, mas vejam o que o autor aqui diz, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que nos ensina isso? Que o cuidado é cada um de nós que exerce, para que não haja fofoca, para que não haja mentiras no meio da igreja, para que não haja coisas mal resolvidas. Não é a iniciativa só do pastor e do líder, isso é comunhão, isso é compartilhamento, isso é compartilhar com quem precisa, e às vezes ir atrás de uma pessoa é uma maneira de exercitar verdadeira comunhão. Um outro exemplo, Hebreus 3,13, olha o que o texto diz aqui, e vejam que a palavra mesmo é cuidado, Hebreus 3,13, o que diz aqui? Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Animem uns aos outros, amados. Eu creio que aqui está um dos grandes segredos da igreja. Além de ser uma igreja que se deixa ensinar, que tem doutrina clara, que crê e age com segurança, que é cheio do Espírito, este Espírito também derramou em nós amor, para a gente dividir uns com os outros, para que haja cura, para que haja libertação, para que aquele que está sozinho se sinta amado, pastoreado, abraçado e animado, como este texto aqui nos está a indicar. Ainda nesta mesma carta, no capítulo 10, versículo 24 e 25, Hebreus 10, 24, 25, que diz aqui, cuidemos, quero que você guarde essa palavra hoje, comunhão como cuidado, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Às vezes nesse mundo aí tem tanta gente para nos colocar para baixo, para falar mal da gente, para nos desanimar. A igreja é um lugar de renovo, a igreja é um lugar de esperança, a igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar de amor, a igreja é um lugar de cuidado, e neste sentido é um cuidado que cabe a todos nós. Então eu destaco nesta noite essa segunda característica desta igreja que mudou aquele mundo, que influenciou uma cultura toda. Até hoje nós temos valores judaico-cristãos que vieram deste movimento. Terceira característica desta igreja, era uma igreja que adorava a Deus. Além de perseverar na doutrina e na comunhão, ela perseverava no partir do pão e nas orações. O partir do pão aqui é entendido como ceia mesmo, especialmente porque na comida que eles tinham, na janta que eles serviam, alguém levantava-se lá, erguia o pão e consagrava, tomava o cálice de vinho, também erguia e consagrava, e se celebrava a ceia. Mas vejam que não é só na ceia que eles perseveravam também nas orações. E essas orações aconteciam de casa em casa, mas também aconteciam no templo. Capítulo 3 de Atos, Pedro e João iam para a oração da hora nona, 3 da tarde, no templo de Salomão. Havia não sacrifícios mais, mas havia um tempo de oração. Então a igreja tinha as reuniões nas casas, mas a igreja também tinha a reunião no templo. Para quê? Buscar a Deus.
era uma igreja que adorava. E esta igreja, ao se reunir no templo e na casa, mostrava que tinha cultos mais formais e cultos mais informais. Os cultos nas casas tendem a ser mais informais, mais diretos, onde há uma troca maior. Aqui já é mais difícil, temos muitas pessoas, é difícil essa interação. Mas havia o que então? Alegria, o texto diz. Mas havia também reverência. Veja o que diz o versículo 46. Todos os dias perseveravam unânimes no templo. Então era culto todo dia. Era culto todo dia. Partiam pão de casa em casa e eles comiam juntos, e havia o que? Alegria e simplicidade de coração. É o que nos mostra este texto aqui. Mas no versículo 43 também diz que eles tinham reverência pelos sinais e milagres que aconteciam. Havia entre eles temor. Talvez essa é uma das grandes facetas da adoração em nosso meio: alegria e temor. A hora de pular e se regozijar em Deus, mas a hora de se deixar quebrantar e temer a sua presença. Essa característica era uma característica marcante na igreja de Atos dos Apóstolos. Esta igreja era uma igreja que adorava. Vá comigo ao livro de Salmos, de número 105. Salmo 105. Em poucas palavras aqui, nós vamos tentar definir adoração, pelo menos segundo o que a Escritura nos diz a respeito desta palavra tão importante. Porque um dia a gente não vai poder evangelizar mais. Vai chegar a noite, quando não poderemos mais fazer nada, mas adorar nós vamos fazer por toda a nossa vida. E talvez é por isso que a adoração aqui vem antes da ação missionária do Espírito salvando gente. Salmo 105, veja o versículo 3. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Não tem melhor remédio para o egoísmo do que a adoração cristã. Porque a adoração cristã é atribuir toda a glória nele por aquilo que ele é. É tirar toda a luz de cima de mim. E é por isso que o texto diz que a adoração aqui é dar a glória, ficar assim, sabe, honrado, não comigo mesmo, mas ficar honrado pelo santo nome de Deus. E o nome quer dizer a pessoa, seus atributos. Então gloriar-se do Senhor é o melhor antídoto para aquilo que Adão e Eva fizeram no jardim. Quando eles se autocentraram em si próprios, quiseram ser como Deus. Nós fomos chamados para a glória de Deus. E é por isso que a adoração é um momento, é uma manifestação da igreja que sabe de onde vem, quem está com ela e para onde ela vai. Por isso que Romanos diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém. Adorar a Deus é dar glória ao seu nome e ter alegria por isso. Não é fazer de forma mecânica, mas é reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso, me salvou, me criou, e eu quando me alegro nele. Quando os jovens, quando a igreja tiver a sua alegria, o seu gozo nele, nada mais vai ocupar esse espaço de Deus em nossa vida. A gente ainda se alegra, não necessariamente com Deus, mas com as coisas que ele nos dá. E as coisas que ele nos dá, às vezes, nos afastam dele e viram pequenos ídolos. Deus, quando nos dá coisas, nos dá para que nós as tenhamos, mas entendamos que tudo vem dele e volta para ele. Assim como eu falei sobre oferta agora, sobre dízimo, sobre vida, sobre filhos. Esse foi um desafio nosso com os nossos filhos. Nós sempre soubemos que os nossos filhos não são nossos, eles são de Deus. E nós fomos colocados sobre eles como administradores, como pai, como mãe. E temos que perguntar para Deus, e segundo a palavra, como é que Deus quer que nós os eduquemos. Eu não posso dispor dos meus filhos como eu bem entendo, porque eu entendo que tudo que eu tenho é de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. E é por isso que ser um bom pai, ser uma boa mãe, é ter a humildade de ir à palavra e perguntar: Deus,
estes filhos são herança tua, como eu posso edificá-los para a glória do teu nome, para que o teu nome seja engrandecido? É uma responsabilidade de cada um de nós. Adorar é gloriar-se em Deus. Isso acontece porque o seu nome revela o seu caráter. E por fim, e aqui eu concluo, e aí sim Lucas se preocupa com a evangelização. Veja o capítulo 2 deste livro de Atos, lá no versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não acredito que essa simpatia vinha só pela doutrina e pelos cultos. Eu acredito que essa simpatia vinha também pela comunhão, compartilhamento e amor que a igreja tinha entre si. Meus irmãos, esse mundo não existe aí fora. Uma igreja que se deixa educar, ou uma igreja que cultua Deus, e uma igreja que é cheia de amor e compartilha esse amor, vai ser uma igreja que não vai ter espaço para receber tantas pessoas que virão. Eu digo isso a vocês, o mundo está carente de amor hoje. Indiferença, violência, desassistência é o que mais existe. Então quando eu leio essa palavra aqui e vejo que as pessoas simpatizavam com aquela seita, aquele grupo pequeno, herético aos olhos do judaísmo, que haviam crido num Jesus de Nazaré e afirmavam que ele havia ressuscitado, mas eles viam a vida deles. John Stott chega a dizer uma coisa: quando você vai evangelizar um cristão, um incrédulo, você não precisa recorrer à autoridade da Bíblia. É melhor você reconhecer a autoridade de Jesus. A Bíblia às vezes é uma construção posterior, porque por mais ateu que alguém possa ser, a grande maioria dessas pessoas reconhece que Jesus era uma pessoa de amor, que fazia o bem, que não foi rico, que se doou, que não tinha onde reclinar a cabeça. E há testemunhos e mais registros a respeito dele. E este Jesus autentica o texto. É mais fácil para as pessoas crerem nesse Jesus como personagem histórico e depois entenderem a inspiração do texto, do que a gente sair afirmando um texto inspirado e a partir deste texto chegar nas pessoas. Esta igreja tinha simpatia. O povo se achegava. Por mais que essa igreja vivesse isso, eu quero afirmar aqui com toda a clareza, por mais que a igreja se deixasse ensinar, vivesse o amor cristão e cultuasse a Deus, quem acrescentava os salvos era Deus. Nós não temos poder para fazer isso, e nem devemos, porque nós vamos construir cristãos nominais, mas quando pelo Espírito as pessoas nascem de novo, elas vão ter uma transformação interior poderosa e forte na vida delas. Mas vejam a parceria, Deus é quem salvava, mas a igreja adorava, tinha comunhão e se deixava educar. Esse é um grande mistério. Pastor, por que as pessoas se convertem? Porque vocês pregam? Sim, mas porque Deus salva. Mas vocês não pregam? Sim, mas a gente prega, mas quem salva e transforma o coração humano é Deus. O texto é claro, quem acrescentava os salvos era Deus, o Senhor. E vejam que isso acontecia dia após dia. Meus irmãos, a igreja é um organismo, a igreja é uma família. Existem muitas metáforas no Novo Testamento para falar da igreja. E ao concluir então este texto aqui, me dirigindo ao tema da evangelização e percebendo que dia a dia Deus ia salvando gente, eu tenho certeza, Deus quer salvar muita gente nessa cidade. Mas as pessoas querem chegar numa igreja que nem a nossa, na nossa família, na nossa casa, elas querem tocar nesse amor, elas querem experimentar isso, e o mundo não tem isso. Mas Jesus em nós nos capacita a sermos este povo que ama as pessoas, que evangeliza, que dá testemunho, que compartilha e que adora a Deus e não se curva diante de imagem ou ídolo nenhum. Nós adoramos a Deus. A maior denúncia que o mundo faz para com a igreja hoje chama-se hipocrisia. Nós acabamos fazendo as mesmas coisas que nós condenamos. Nós temos que pedir perdão a Deus e ter muita humildade.
não para reduzir o nosso discurso, não para perdermos a intrepidez e a coragem, porque somos pecadores, mas ter mais humildade para vivermos aquilo que Deus deu para nós, que é uma vida nova. Não é um livro de regras, não é só um lugar onde a minha família se sente bem e onde os meus filhos não vão se perder. É um novo nascimento do Espírito. E uma das primeiras manifestações deste novo nascimento é o amor. E este amor em nós pode ser derramado e extravasar para quem está pertinho da gente. E as pessoas poderão então ser curadas, amadas e restauradas. Você não tem que ser perfeita. Aliás, uma boa ação é reconhecer ao contrário. Nós não somos perfeitos. E ao dizermos isso, nós estamos dizendo: Deus, venha ser tudo em mim. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Mas aquele que não poupou o seu filho, Ele não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas. Eu tenho uma firme convicção, é uma bênção fazer uma cruzada agora em Canoas. É uma bênção ter estado algumas semanas atrás em Viamão, mas a igreja não vive de eventos, a igreja é a igreja onde quer que ela esteja. Na tua vizinhança, eu moro num condomínio, a gente pensa a todo momento o que os nossos vizinhos pensam da gente. Alguns inclusive já foram conosco aos nossos cursos, foram evangelizados na garagem, às vezes num elevador. Os colegas dos nossos filhos, vários deles também já foram às nossas reuniões. Deus está no meio de nós. E assim como aquele coxo da Porta Formosa estava na porta do templo, mendigando o pão, e teve uma surpresa com Pedro e João, e saiu andando, pulando, e entrou com alegria no templo. Eu tenho certeza que há uma multidão aí fora, carente do amor de Deus, e que quer encontrar em nosso meio acolhimento, amor verdadeiro, não perfeição, mas humildade, de tais pessoas serem abraçadas, amadas, ensinadas, quando nós mais velhos inclusive damos um exemplo de humildade e de educação. Então baixa a tua cabeça nesta noite. Meus irmãos, eu sei que os tempos são outros, eu sei disso, eu sei que muita coisa mudou nestes 2000 anos, mas Jesus segue sendo o mesmo cabeça da igreja, e Ele prometeu uma coisa: Ele vai edificá-la, Ele vai construí-la, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu vim aqui para te dizer hoje à noite: faça parte desta igreja aqui, essa igreja que aprende, que se deixa ensinar, essa igreja que cuida, que se deixa cuidar, essa igreja que adora a Deus acima de todas as coisas, esta igreja que quando vive tudo isso, ela vive tão diferentemente que não tem como ela não chamar atenção, não tem como as pessoas não nos pararem e perguntarem: o que vocês têm? Eu nunca vou esquecer, há muitos anos atrás, numa pizzaria em Porto Alegre, nós estávamos jantando com os nossos filhos, eles eram pequenos. Terminou a janta, eles tranquilos ali. Uma família veio na nossa mesa e disse: qual é o segredo? Segredo? A família de vocês está tão de forma harmônica aqui. Eu observei vocês a noite inteira. Qual é o segredo? Eu disse: a gente tem Jesus. A gente crê em Jesus. Ele mudou a nossa história. Nossos filhos creem em Jesus. Esses dias lá em casa, no condomínio, minha esposa foi parada por uma outra moradora vizinha, cujo filho está nas drogas, sofrendo. Ela praticamente pegou pelo braço minha esposa e perguntou: como é que é essa igreja de vocês? O que vocês têm? Teu filho não tem como ajudar o meu filho? Eu posso ir contigo nessa igreja? E numa reunião de mulheres, essas 2 semanas, aquela mulher foi. Ela disse: isso aqui é diferente, esse lugar é diferente,
tu pode contar comigo, eu vou participar agora, de hoje em diante. Há uma multidão sedenta, há uma multidão faminta. Esse grupo aqui não tinha dinheiro, não tinha marketing, não tinha prédio. Esse grupo aqui não tinha apoio político. Esse grupo aqui só tinha uma doutrina para seguir a respeito de uma pessoa, e o poder do Espírito Santo impulsionando eles, dando amor, coragem, intrepidez. E na primeira mensagem 3 mil pessoas são batizadas. Aí você imagina, pastor, as pessoas não vão crer que Jesus ressuscitou. Aqueles caras lá que mataram Jesus acreditaram. Pedro disse na cara deles: vocês mataram o Messias, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que veio um peso no coração deles. Eles ficaram sem chão e perguntaram para Pedro: mas o que a gente pode fazer para ser salvo? Aquele grupo minoritário, pequeno, eles não vão crer na ressurreição. Mas como? Nós pregamos um Deus vivo, nós temos um evangelho poderoso que abre os corações, que dá consciência de pecado, que gera fé nas vidas. E as conversões se multiplicaram e multiplicaram. E aqueles homens pobres, simples, eles tinham uma coisa, uma fé grande. E Jesus estava com eles. Eu vim aqui orar por ti essa noite. Jesus está contigo, meu irmão. Tu que mora num prédio, numa rua, tu que tem colega de trabalho, que tem depressão, que já disse para ti que vai tirar a vida, não te cala. O poder não está em você, está na palavra que você carrega. Não te intimida, essa luta não é tua, é do evangelho. Sobe a tua boca, tu está lá para abrir a boca, Deus vai fazer o resto. Libera a semente, libera a esperança, prega o evangelho. Ah, mas eu já insisti muito com meus parentes. Continue insistindo, às vezes leva anos, mas a palavra de Deus não volta vazia. Meu irmão, minha irmã, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntios: o que eu recebi do Senhor, eu entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam, veja que bela palavra, vocês proclamam, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu queria convidar os irmãos, pastores e colegas que nos ajudam a servir a ceia. Nós vamos consagrar os elementos e vamos fazer o que aquela igreja centenária também fez. Nós vamos comer o pão
nós vamos beber o cálice. E Paulo diz que este ato, ele é uma proclamação. Sabia que no início da igreja, quando a igreja se reunia para comer o pão e beber o cálice, algumas pessoas denunciavam que sacrifício de criança estava acontecendo ali. Especialmente pelo vinho que era bebido. Mas Paulo diz, muito ao contrário, que este ato é um anúncio, é uma proclamação. Então, na noite de hoje, eu queria orar pelos elementos, queria consagrá-los. Vamos ficar de pé. Escute, não é porque hoje nós marcamos ceia neste lugar que necessariamente a ceia acontece. Paulo nos convida a discernir e a praticar com consciência. Ele diz que Jesus se entregou e por isso não cabia aos coríntios não se entregarem uns aos outros. Quando faltava comida para alguém na janta, quando alguém se embriagava e alguém não tinha o que beber, Paulo diz, mas como vocês podem fazer isso? Se na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e o deu agradecido, e assim também fez com o seu sangue. Meu irmão, minha irmã, você pode ter dificuldade para ser uma igreja que aprende, pode ter dificuldade na comunhão, pode ter dificuldade na adoração e também na evangelização, mas você pode ter uma esperança. O sangue de Jesus te purifica de teus pecados. Deus, quando vê as nossas fraquezas, Ele vem com o seu poder e nos fortalece. Que momento importante este da ceia. Nós estamos anunciando e proclamando que não temos vergonha da morte de Jesus, que ela teve um motivo. Ele não foi pego, Deus me entregou. Ele morreu para que eu e você fôssemos livres. Ah, que cruz poderosa, que pão mais precioso esse que Ele deu na noite em que foi traído e nos disse para comer. Entramos numa comunhão com Ele, misteriosa, muito íntima. Cristo em nós, esperança da glória. E ao bebermos do cálice, estamos confessando que não foi vã a sua morte, que o seu sangue precioso nos limpa, nos dá esperança de que podemos continuar, de que podemos caídos levantar, de que podemos olhar para o nosso Deus com confiança, porque Ele não nos lança fora. Senhor, obrigado porque este é o teu corpo dado por nós naquela cruz. Nós te damos graças porque tu foste até o final, porque tu acolheste a vontade do Pai, escolhendo o caminho mais difícil. Obrigado pelo teu corpo. Obrigado também, Senhor, pelo teu sangue precioso, sangue da nova aliança, não de cordeiro animal, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sangue sem mácula. Obrigado pelo teu perdão, Senhor. Na noite de hoje, Espírito Santo de Deus, eu peço, vem com a tua presença, vem e revigora a tua palavra no coração de cada um de nós, para nos desarraigar deste mundo perverso, para fazer germinar as sementes que o Senhor já lançou sobre o solo do nosso coração. Sim, Pai, nos educa. Sim, Pai, nos leva a te adorar em espírito e em verdade. Sim, Pai, nos leva a nos amarmos. Sim, Pai, nos leva a viver a fé e o amor, para que este mundo creia. E a Ti, hoje e sempre, toda a glória,
e todo louvor. E o povo de Deus diga amém. Você pode sentar um instante e nós vamos passar com o pão. Você pode pegá-lo e nós vamos comer todos juntos. Depois vamos passar com o cálice. Enquanto isso, vamos adorar o nosso Deus. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que dele, por ele, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Sempre amém. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre amém. Que dele, por ele, porque dele, por ele. Alguém ainda não recebeu? Os irmãos, por favor, passe aqui à frente, vamos no pode. Porque dele, por ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele. Vamos cantar com o piano. A ele a glória, cante com o piano. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre amém. A ele a glória, a ele a sempre amém. Nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos de todo o coração por ter morrido por nós naquela cruz. Obrigado que tu fosse ferido e moído no nosso lugar. Coma com alegria, com alegria. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Vocês podem sentar, vão receber o cálice, amém? Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus.
cante. A Ele a Ele a glória. A Ele. A Ele. Te adoramos. Ao único que é digno de receber a honra, a glória, a honra, a força, ao Rei eterno, ao Rei invisível, mas real. A Ele ministramos